Caras companheiras, caros companheiros do ADI e caras e caros compatriotas. O partido ADI, maior partido nacional desde 2010, com responsabilidade e história na luta para a democracia, a unidade nacional e o desenvolvimento de São Tomé e Príncipe, tem como ponto assente que terá sempre que participar e expressar o seu apoio a um candidato nas eleições para o cargo de Presidente da República. Nunca na história da nossa democracia foi tão importante, crucial e imprescindível a escolha de um Presidente da República que não seja a emanação do grupo político que tem tido a responsabilidade de governar o país esses últimos anos e que autoproclamou-se de nova maioria. Se dúvidas houvessem, basta ver as várias atrocidades, todas cometidas por esse poder que governa há quase 3 anos, e juntá-las às declarações de desespero do atual Primeiro-Ministro e Presidente do MLSTP, quando diz no Conselho Nacional do seu partido que têm de estar todos unidos à volta de um candidato que os mantém no poder. Ora, em democracia, quem nos mantém no poder é a vontade expressa, livre e democraticamente pelo povo nas urnas, em função muitas vezes do cumprimento ou não das nossas promessas eleitorais. Os candidatos às presidenciais de julho, que deverão manter a todo custo o MLSTP, PCD, MDFM, UDD no governo, são todos a face da mesma moeda e têm participado e convivido ativamente com todas as incongruências, crueldades e barbaridades que têm acontecido no nosso país desde que tomaram o poder, começando pela queima do carro de uma magistrada durante o processo de validação das eleições de outubro de 2018, passando por prisões arbitrárias, perseguições políticas, desfalques financeiros e até os tristes acontecimentos ocorridos na sede da Polícia Judiciária esses últimos dias. Esse grupo político, bem identificado, com as suas figuras de proa, constitui, de facto, um perigo para todos os santomenses, sem distinção, porque representam uma associação privada que defende interesses exclusivamente econômicos bem identificados e que têm por única ideologia o enriquecimento ilícito e descarado, o atropelamento arrogante das leis e o abuso do poder, e temos que reconhecer que eles têm progredido, infelizmente, aproveitando-se da passividade do atual Presidente da República. Por conseguinte, a candidatura apoiada pelo ADI joga um papel importante no futuro de São Tomé e Príncipe, da nossa sustentabilidade econômica e social, da nossa credibilidade internacional e da própria nossa democracia. A motivação dessa candidatura é pôr um travão ao projeto político de aqueles que visam o controle absoluto de todas as instituições que concorrem ao funcionamento do Estado de Direito Democrático pela nova maioria, a fim de favorecer a sua permanência infinita no poder. Os interesses pessoais desses barões políticos e dos seus cúmplices, estando acima de quaisquer outros interesses, temos que eleger, na pessoa do futuro Presidente da República, um poder presidencial fiscalizador, moderador, apaziguador e, quando necessário, interventor para que o jogo político seja verdadeiramente um jogo democrático e que os interesses nacionais sejam preservados, enquadrados dentro da lei, do respeito das competências de cada um, do bom senso e da concórdia nacional. Esta é uma causa, por conseguinte, nacional, justa, urgente
e ressentida por muitos dos nossos compatriotas como fundamental. Não é uma luta que conseguiremos sozinhos travar, ou seja, enquanto partido político mesmo maioritário e só com o apoio dos nossos militantes. Temos que unir todas as forças sociais preocupadas, frustradas, desanimadas, empobrecidas, todas elas, à volta de uma candidatura por uma escolha responsável. É desta forma que o partido ADI vê essas eleições presidenciais pela restauração de uma verdadeira democracia em São Tomé e Príncipe e a salvação da nação. Nesse contexto de congregação de forças e vontades patrióticas, o ADI pôs como opção prioritária o apoio a uma candidatura da sociedade civil que representasse a total mudança com a atual conjuntura política, uma candidatura que fosse a tal escolha responsável face ao contexto nacional. Uma candidatura credível, conhecedora das leis da República e das exigências da sociedade santomense na sua pluralidade e que, ao mesmo tempo, dignificasse o cargo de Presidente da República no uso de todas as suas prerrogativas constitucionais, nomeadamente a representação exterior do Estado e o assegurar do regular funcionamento de todas as instituições. Neste sentido, o ADI conseguiu identificar um número reduzido de candidatos que se revêem na causa e no projeto e que, sobretudo, preenchem os requisitos. Somos um país pequeno, com uma população pequena, é verdade, mas com mulheres e homens de qualidade, felizmente. Tendo dito isso, já todos as companheiras e os companheiros terão apercebido que eu nunca me considerei uma proposta em cima da mesa. A nossa luta e a contestação contra o pacote eleitoral proposto pelo atual poder foi para que, fundamentalmente, em circunstâncias alguma, houvesse a violação da Constituição da República, como eles pretendiam, e para assegurar que todo filho de pai ou mãe santomense, seja ele residente ou imigrante, continuasse a ter os mesmos direitos e gozar da mesma capacidade eleitoral no processo da eleição do Presidente da República como qualquer outro cidadão santomense. Denunciamos assim as manobras e expusemos as reais intenções desses partidos, uma vez que tentaram violar vários artigos da Constituição de forma grosseira, só para atingir objetivos bem confessados de impossibilitar a minha candidatura às presidenciais. Enquanto estavam eles tão preocupados com a figura de Patrício Trovoada, candidato presidencial, e apesar do ADI ser um partido que com alguma regularidade tem conseguido eleger o candidato por si apoiado à presidência da República, a direção do partido sempre entendeu que este cargo deveria ser ocupado por uma figura que reúne o maior consenso possível e que, uma vez eleita, deveria estar acima de qualquer interesse partidário. O meu percurso como primeiro-ministro e o meu perfil, embora hoje muitos dos nossos adversários reconhecem o mérito, têm suscitado muito, mas mesmo muito ódio e, felizmente, também algum amor. Ninguém é perfeito. E se calhar, por ter sido movido sempre pelos imperativos de reformarmos a economia, as nossas instituições, nomeadamente as instituições judiciais, mudarmos as mentalidades e aumentamos a nossa produtividade, bem como a sustentabilidade das finanças públicas, sou um democrata longe de ser consensual e, no meu ver, pouco adaptado à função presidencial no nosso atual regime político. Tenho ainda muito para dar ao meu país, onde e quando for possível,
e se assim for maioritariamente e democraticamente sufragado pelo povo, sempre juntos, sempre prontos com a ADI, como chefe do governo ou como militante de base. Até lá, eu irei contribuir como presidente do partido na busca de uma solução de governação para, no mais tardar em outubro de 2022, o ADI voltar a ser governo ou parte de um governo com soluções concretas e efetivas para a recuperação da economia e criar as condições para o bem-estar da nossa população, sempre sereno e sem provocar instabilidade institucional. Como costumamos dizer, está a chegar a hora. Esse meu contributo inscreve-se igualmente na preocupação de assegurar a transmissão, a renovação, a abertura em direção aos mais jovens e na necessidade de elaborarmos novas políticas que deverão consubstanciar a oferta futura do nosso partido. Companheiras, companheiros, com o desgaste da maioria das figuras políticas e por reconhecer o mérito de outros dos nossos compatriotas que ativamente participam e intervêm com justeza nas grandes questões da vida nacional, norteados por princípios éticos louváveis, a nossa opção inicial foi humildemente olhar para uma figura da sociedade civil que não se revê na atual situação caótica do país, sobretudo naquilo que diz respeito à autoridade do Estado, à corrupção, à impunidade, a várias formas de abuso do poder, a submissão do poder judicial ao poder executivo, sem o facto gritante do desaparecimento de São Tomé e Príncipe do roteiro da diplomacia regional e internacional. Ao contrário de todos os outros candidatos apoiados pela nova maioria, o partido ADI pôs assim os interesses da nação em primeiro, segundo e terceiro lugar e fez um forcing enorme para apoiar e ter como seu candidato a essas presidenciais uma figura da sociedade civil que se revê e se identifica com as verdadeiras preocupações do povo e os princípios de uma sociedade livre, democrática e evoluída. Ficou também claro, sem dúvidas e inequívoco, que do lado do ADI, para além dos princípios evocados, mas acima, não haveria nenhuma exigência política, de agenda ou de um plano político, como por exemplo o da demissão do atual governo antes do fim da atual legislatura. Ficamos satisfeitos em constatar a grande identidade de análise e de preocupações em relação ao estado da nação que partilhamos com essas figuras da sociedade civil. Infelizmente, a crueldade do confronto político no nosso país, feito de golpes baixos, sujos, perseguições políticas, ataques pessoais e irresponsáveis e as diversas pressões de todo tipo, se calhar condicionaram a decisão de encabeçar esse projeto por parte das personalidades da sociedade civil solicitadas. Não tendo sido possível concretizar esse nosso anseio, por exclusão de partes, decidimos olhar para dentro do partido e reter na pessoa do companheiro Carlos Villanova, cuja a expressão de candidatura mais se aproximava do nosso projeto, como sendo a figura que iremos apoiar para as eleições presidenciais de 2021. A escolha de um candidato, Carlos Villanova, face às atuais e eternas figuras políticas que, na sua maioria, há cerca de 20 anos concorrem ao cargo, baseou-se nas suas capacidades e na sua conhecida independência de juízo, na sua força de caráter, retidão para manter o distanciamento partidário que requer a função de Presidente da República. Na sua figura, que tem uma grande parte do seu passado profissional ligado à sociedade civil
e que esteve sempre associado ao setor privado e que só recentemente foi convidado a exercer cargos políticos, reconhecemos capacidade para assumir o cargo em defesa do povo e da nação santomense. Para mim e para a direção do partido, Carlos Villanova é aquele candidato capaz de inaugurar um novo ciclo político de magistratura de influência, tolerante, dialogante, mas com a empatia e a determinação necessárias ao respeito escrupuloso das leis da República, da justiça social e da defesa dos mais fracos. Está por conseguir na hora de pedir ao povo santomense, à sociedade civil, aos trabalhadores, aos intelectuais, aos jovens, a todos os atores ativos e passivos do nosso futuro coletivo, para assumirmos as nossas responsabilidades e impedir a consolidação de um poder absolutista e com tendências repetidas de nos impedir do exercício pleno dos nossos direitos democráticos e que quer, a todo custo, eleger um Presidente da República com o único propósito declarado de assegurar a sua perpetuação no poder, custa que custar, e pelo menos para os próximos 10 anos. Aos nossos companheiros da Comissão Política, do Conselho Nacional, aos militantes de base, aos amigos e simpatizantes do ADI, peço, a partir de hoje, o envolvimento de todos na causa da salvação da nação, que passa pela eleição de um Presidente da República, verdadeiro árbitro, preocupado com o respeito da lei, dos equilíbrios sociais, da estabilidade institucional, do desenvolvimento econômico e social, impregnado de justiça e do respeito do meio ambiente, ardente defensor da unidade nacional no respeito das especificidades regionais. Devemos unir todos os nossos esforços em torno da candidatura de Carlos Villanova e na sua eleição. Da nossa consciência, do nosso esforço coletivo, da nossa dedicação, da nossa coerência, da nossa entrega e generosidade para com a causa, surgirá o candidato e o presidente que o povo merece. Muito obrigado. E que Deus proteja Santo Tomé e Príncipe.